aí, tudo bem? Como é que estamos? Hoje mais um dia de aprendizado, é isso aí, a gente tem que aprender a lidar com a volatilidade, tem que aprender a lidar com a Bolsa de Valores de São Paulo, vulga B3, que tem como norte, como principal fator de orientação, a aleatoriedade, meus amigos, já falei sobre isso, falo de novo. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar, e vamos ver o que a gente pode evitar de bolas curvas para amanhã, quinta-feira. Vamos começar pelas notícias. Então, notícias para amanhã, nós temos vendas no varejo às 9 horas da manhã, anual e mensal. Às 2 horas da tarde, petróleo, estoque de petróleo bruto, nada, balanço patrimonial do Fed, nada de nada. Então, não tem grandes notícias. Quando o mercado abrir, vai ter essas vendas no varejo. Tá saindo muita coisa positiva para o Brasil. E eu acredito que temos aí a continuidade da alta. Vamos para 60 minutos aí, ó, mini índice. Estava aí nas operações para tentar pegar esse movimento de baixa, e eu tinha total ciência de que era um pullback, assim como eu falei ontem. Então, duas pernas de pullback. Então, temos uma perna aqui, temos duas pernas um pouquinho mais, e ele fez exatamente isso. Fizemos saídas interessantes, fizemos entradas não muito boas, ainda estou pecando na forma como eu entro nesse cara aqui. Tenho perdido o time, né? Não estou fazendo da maneira correta, porque eu fico meio preocupado, não sei se vai ou não vai. Mas as saídas foram boas, fiz saídas muito bem orquestradas aqui. Aqui tem uma entrada muito boa da venda, aqui tem uma saída. Outra saída, que tem uma outra entrada, saída e saída, deu bom. O problema foi aqui, que eu não soube operar da maneira correta, mas também fechei no ponto certo, não titubeei. Seguimos com essa análise aí, ainda tem a possibilidade dele fazer esse movimento proporcional, porque esse aqui foi um movimento bem direcional. Ele pode fazer um movimento proporcional para chegar um pouquinho de reteste de fundo, para depois acelerar a motoca e romper esse topo, mas ele mudou a característica do preço, deu o sinal de que seria vendedor efetivamente e virou ao contrário, né? Provavelmente, que eu tava falando ontem, isso aqui pode ser um pivô falso. Um pivô falciano. Se amanhã ele continuar empinando a motoca, não fizer nenhum tipo de pullback para fechar as duas pernas de pullback, para aí sim fechar um movimento direcional, ele vai romper esse topo. Esse pivô vai ser um pivô falso. Ele não vai buscar esse gap. Pensando que ele iria buscar esse gap. Só que esse sinal aqui, essa negação, essa sombra, o teste na média de 21 e a volta quase que reta, indicou que ele segue comprador com muita força e vai fazer somente uma perna de pullback e não duas. E é isso aí. Aí se a gente vê o tempo maior aqui do diário, por exemplo, ó, segue empurrando a motoca, é a mesma coisa que eu falei ontem. Temos estes alvos aqui, 161.800, 163, 165, mais ou menos nessa região. Se continuar fazendo isso, provavelmente, ele vai fazer esse movimento de impacto. Se a gente quiser usar técnica de Stormer, isso aqui pode ser One Punch. One Punch a gente vai medir daqui até aqui e a gente vai colocar duas vezes para cima, né? Então a gente vai colocar uma saída aqui. Ele iria apostar lá no 168.420, né? Eu apostaria no 1,5, 161, mas ainda acredito que ele vai enfrentar grandes problemas nessas regiões aqui. 60 minutos, bullish, monstruosamente bullish, vai seguir, do jeito que vai seguir com esse impacto. E vamos ficar de olho nessa regiãozinha aqui. Se ele continuar fazendo pullback, vamos ficar de olho no fechamento do gap, para que ele teste a média de 21 do diário nessa região aqui, para aí sim a gente atacar pesado na compra. Principalmente nessa regiãozinha aqui, que pode ser uma regiãozinha do quê? Uma bear trap. Ele faz duas pernas gigantes, daqui ele toca reto pro alto. Várias possibilidades. O que vai acontecer? Só amanhã para saber, meus amigos. Vamos para os 5 mil tickets. Então, isso aqui que eu tava apostando. Apostei nesse capotezinho aqui. Imaginava em duas pernas para chegar naquela região que me interessa, que seria essa região de breakout pullback. Não foi lá, quase foi. Por isso que eu acredito que ele ainda pode fazer um reteste desse fundo antes dele atacar pro alto. Deixando com a setinha assim bonitinho, estilo Joseph James. E o que permeia os meus setups e a minha constituição de trading são os conceitos de choque e BOS. Fator secundário são os setups de Joseph James, que são ground reversal, pullback, force e bull e bear trap. Nesse caso aqui, nós fizemos uma saída muito bem arquitetada aqui. Foram 1 hora e 57 minutos para entregar meros 350 e poucos pontos. Fizemos uma saída aqui em 370 pontos. Cantei essa pedra ao vivo, on the line, na live de hoje. Falei, aqui ele está aplicando exatamente o que a gente quer. A aliança de choque com BOS. A mudança da característica do preço com a quebra da estrutura. Aqui, em meros 8 minutos. 8. E eu não acreditei. E eu tinha sangrado muito também. Ficava difícil de eu fazer esse movimento. Meros 8 minutos. 22 minutos, desculpa. Ele andou 575 pontos. Direcionais. Sem nenhum tipo de possibilidade de sofrer uma pressão aqui contra. Fantástico esse movimento. E o que esperar para amanhã? A mesma coisa. Nós vamos esperar. Nós temos duas possibilidades. Nós temos aqui, ó, observando. Bom, vamos só capitular o que aconteceu aqui. Isso aqui era uma cunha ascendente, já dizia Stormer. Cara, bem difícil de operar esse cara aqui. Além disso, ele tinha entrado num range. Então esse aqui era um range novo. Esse aqui se tornou range novo. Nós temos então agora um range prévio. Olha a complexidade desse cara aqui. Range prévio 1. Um range prévio 2.
e o range atual. Estamos entre ranges. O interessante, o que ele está fazendo ali, o que é? O que a gente fala sobre esse movimento aqui? Isto! A zona de breakout pullback. Uma zona de breakout pullback. Ele pode retestar esse fundo. Quer dizer que ele vai virar? Não, porque ele é comprador. Tudo que ele pode fazer é só retestar o fundo. Com muita força, cruzar o range, vir até aqui, perder um pouquinho, dizer que vai cair e toma, fazer um movimento de alta absurdo. Eu gostaria que ele fizesse isso, sabe por quê? Porque daí a gente compra mais baixo. E aí ele vai fazer as duas pernas proporcionais de pullback. Porque isso é um movimento de pullback. Isso aqui não é um movimento de sentido de mercado, né? Isso é outra coisa que a gente tem que lembrar. Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro, padrões que se repetem, mas jamais, nunca, absolutamente nunca, você deve observar ticks como direção de mercado. Direção de mercado é 60 minutos. A gente observa 60 minutos e diário, identifica a direção desse mercado, a gente vai fazer as operações em ticks, a gente vai entender que a direção de mercado é 60 minutos e diário. Jamais ticks. Ticks refletem padrões e volume financeiro. Isso aqui é um grande exemplo de volume financeiro. Em apenas 22 minutos andou 574 pontos. Isso aqui é um grande exemplo de não volume financeiro. O mercado amarrado. 1 hora e 57 minutos para entregar 375 pontos. O que a gente identifica? Era um mero pullback. Sentido de mercado ele acelera. Olha o que ele fez. E na live eu falo, eu iria até a VWAP. Por quê? Porque pela manhã ele afasta da VWAP. Na tarde ele chega como um imã para a VWAP. E aí amanhã a gente vai fazer isso aí. Talvez um reteste de fundo, a gente vai observar qual vai ser a ação dele próximo da VWAP. E assim que ele fizer a ação próximo da VWAP, a gente vai afastar dela. Ou para um reteste de fundo, ou para um rompimento de topo. Nos 60 minutos, ele indicou que ele mudou a característica do preço nos 60 minutos e quebrou a estrutura. No entanto, no momento em que ele quebra essa estrutura, ele volta que nem um foguete pro alto, dizendo que não, ele não quer ser vendedor. 60 minutos é isso. Vamos, para, 60 minutos. Meu Deus, troquei tudo, mas tá entendendo. 25 mil ticks é isso. 60 minutos. Mini dólar. E o mini dólar é o reino da aleatoriedade, meus amigos. Dá uma olhada. Lembra que eu falei ontem? Pô, ele só vai mudar a característica do preço aqui. Vai ser muito difícil, tá muito mais provável que ele quebre a estrutura e siga capotando. Não. 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 Ele veio em V. Movimento aleatório. Mudou a característica do preço, fez um pullback, só vai quebrar a estrutura aqui para ele virar efetivamente um comprador. Tem possibilidade disso acontecer? Tem, mas é remoto. Mas acontece. Isso aqui era remoto ontem. Remoto, é muito mais fácil ele capotar do que ele vir aqui. O que ele fez? Veio aqui. Aleatoriedade. No diário, tá lá, ó, querendo buscar ali um pullback. Não é pullback, cara. Não é pullback. Não é. Não é. Ele só vai repetir esse movimento aqui, ó, gigante aqui, quando ele chegar lá embaixo desse cara aqui. Quando ele chegar lá no pé desse range aqui, desse canal aqui, ele vai tentar um movimento igual esse aqui. Só que não vai chegar lá. Não vai ter como chegar lá. Primeiro que se tu medir esse cara aqui até onde ele foi, ó, colocar, por exemplo, ele aqui, ó, olha lá onde ele vai. Ele vai ir no máximo dos máximos, no topo desse canal de baixo. Então ele vai chegar no fundo desse canal de baixo e fazer um V-bottom, vem com tudo. Como sempre, aleatório, sem nenhum tipo de ação rápida. Vai ter que apostar num fundo. Mas é assim que é, futuros são dessa maneira. Vamos para os 5 mil ticks. E aí aqui, ó, aleatoriedade é o nome do jogo. Lembra que eu falei ali, que eu mostrei ali, ó? Quebrou a estrutura. Fez o movimento? Não fez. Quebrou a estrutura, voltou pra cima, mudou a característica do preço. E agora, rompendo esse cara aqui, ele quebra a estrutura para ser um comprador efetivo. Eu acho difícil, mas aleatoriedade. Não podemos esquecer disso. Então, bearish, com inclinação bullish. Mesma história aqui, né? Mesma história do índice. Temos um range novo, temos um range prévio, temos um range prévio, 2. É isso aí, ele tá no meio desse jogo aí. Ele pode ficar nesse meio. Quem manda nessa história é efetivamente esse range aqui agora novo, né? A gente tem que observar rotações, ou talvez alguns retestes. Como eu disse, ele pode simplesmente dizer que vai romper amanhã, no início da manhã, e ir lá perder o fundo e derrubar esse mercado. Como ele também pode fazer, simplesmente, rotação desse range, romper esse topo. Então ele vem pra cá, rompe esse topo, faz um pullback, toca ele reto, vai lá fechar a gap, vai lá fechar as duas pernas de pullback que permeiam também esse movimento e faz a rotação desse pêndulo pro alto, virando espetacularmente para a compra. Aleatoriedade. A gente não pode esquecer essa característica fundamental que permeia futuros do Pini 15. Eu aposto aqui, ainda aposto, em duas pernas de pullback, porque eu não acredito que esse mercado é comprador, ele é vendedor. Então, fazer duas pernas de pullback, talvez buscar o fechamento desse gap, capotar, perder fundo e tocar ele reto e derrapar no quiabo. E o índice ir pro alto. Mas, amanhã a gente observa a VWAP do dia. O que ele vai fazer? Qual vai ser o movimento? Ó, pastor, à tarde, vai até ela. Vamos ver aqui. Não fez nada. Aqui fudeu com tudo. No final do dia ainda capotou. Totalmente contrário. Aqui, afastou. Depois, foi pra ela. Dá uma olhada aqui no índice. Mesma coisa, ó. Olha lá. Olha lá. Afastou. Depois
depois, foi pra ela. Funciona muito. É a dica. Basicamente isso. E aí amanhã a gente vê o que vai acontecer. Sem mais para o momento, me despeço cordialmente. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa seu like. Curte a possibilidade de me seguir. Eu faço lives de segunda a sexta, pós-meio-dia, e apresento tudo que eu tentei fazer pela manhã, dos estudos, e o que me enganou, o que não me enganou, e as técnicas que eu uso pra esse mercadinho safadinho, aleatório. Faço também projeções de segunda a quinta, libero elas à noite, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Vem comigo nessa incrível aventura. Uma boa noite, amanhã estamos aí de novo pós-meio-dia. E tchau, pessoal.